A graça e a paz de Cristo Jesus, pastor Edmário, mais uma vez com vocês. Dessa vez eu dei um intervalozinho até um pouquinho longo, né? Devido às várias atividades da semana, mas agora eu encerro essa série de Reforma Protestante 504 anos, reformadores britânicos. Quer dizer, agora eu fecho a parte que se refere às pessoas da Reforma, né? E explicando mais uma vez o porquê de eu ter usado essas imagens. E agora até eu acrescentei mais duas ainda, e vou dar o significado delas ao fim deste vídeo, né? Então temos aqui dois personagens, um deles é Guilherme Tyndale e outro é João Knox. Todos eles reformadores britânicos, sendo Guilherme Tyndale inglês e John Knox escocês, sendo que os dois são considerados pais do puritanismo, ou seja, do movimento puritano, do movimento que tinha como centralidade uma reforma única e exclusivamente que tivesse o alcance das escrituras acima de tudo, ou seja, o sola escritura levado até o fim. E isso vai ocorrer a partir do século XVII. Esses reformadores são do século XVI, por isso são considerados pais do puritanismo. Vou começar agora com William Tyndale, ou esse William Tyndale, mais colocado dentro da formação que a gente coloca, do português, Guilherme Tyndale. Vamos lá. Já que Guilherme e William são o mesmo nome, sendo que a forma aportuguesada de William é Guilherme. Então estamos aqui. Guilherme Tyndale. No início da década de 1530, um comerciante inglês chamado Stephen Vaughan foi encarregado de encontrar Guilherme Tyndale e informá-lo de que o rei Henrique VIII queria que ele voltasse de seu esconderijo no continente. Em uma carta datada de 19 de julho de 1531, Vaughan escreveu sobre Tyndale, nascido em 1494 e morto em 1536. Estas palavras simples, sempre um encontro repetindo uma citação. E que citação seria essa? Das Escrituras do Novo Testamento. E aí o que podemos ver mais sobre Tyndale? Quando Tyndale tinha 28 anos, em 1522, ele serviu como tutor na casa de John Walsh, em Gloucestershire, Inglaterra, passando a maior parte do tempo estudando o Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã, que havia sido impresso apenas 6 anos antes, em 1516. Como Tyndale viu as verdades da Reforma mais claramente no Novo Testamento grego, ele mesmo causou suspeitas na Casa Católica de John Walsh. John Foxe nos conta que um dia exasperado erudito católico que jantava com Tyndale disse: "Estávamos melhor sem a lei de Deus do que sem a lei do Papa." Tyndale respondeu suas famosas palavras: "Desafio o Papa e todas as suas leis. Se Deus poupar minha vida, daqui a vários anos vou fazer um menino que trabalha no arado saber mais sobre as Escrituras do que você." Que desafiante, né? Vemos aqui já o espírito puritano dele. Assim, sua maior obra foi traduzir a Bíblia para o inglês, especialmente o Novo Testamento, contrabandeando para a Inglaterra as traduções que imprimiu na Alemanha. Ele é considerado por alguns historiadores, junto com John Knox, um dos pais do puritanismo, devido ao seu espírito independente e apaixonado pela autoridade das Escrituras. Encontrou morte de mártir na Bélgica em 1536, pego por um tribunal católico, sendo estrangulado e depois queimado. Deixa eu só corrigir aqui. Vou corrigir aqui. Pronto. Corrigido.
E aí vamos prosseguir agora com João Knox. João Knox. Nascido em Haddington, East Lothian, em 1513 e 1514, Knox foi educado localmente e mais tarde entrou na Universidade de St. Andrews. Tornou-se padre e voltou para sua região natal como notário e guardião. Tal como Calvino, sabemos muito pouco sobre sua conversão. Após o martírio do protestante George Wishart em St. Andrews, Knox veio para a cidade com alguns de seus jovens alunos e em 1547 ele se juntou ao grupo de reformadores que viviam no castelo ali. Quando Knox foi nomeado pregador, ele se opôs, mas foi basicamente manipulado para aceitar o chamado da congregação do castelo para se tornar um ministro. No entanto, em questão de meses, o castelo foi sequestrado por navios franceses na Baía de St. Andrews. Knox e o resto foram capturados e tomados como escravos pelo próximo ano e meio. Então, o que a gente pode perceber aqui, fazendo uma digressão, de que nessa época não havia só escravidão de africanos, havia escravidão também de brancos. É interessante saber disso. Knox foi libertado em 1549 e partiu para a Inglaterra, onde foi pastor de uma congregação em Berwick, mas logo se mudou para Newcastle, onde também foi capelão real durante os dias do jovem rei Eduardo VI, cuja morte em 1553 foi um duro golpe para ele. Logo levaram Maria Tudor ao trono. A Jezabel idólatra foram as palavras que Knox escolheu cuidadosamente para descrevê-la. Knox buscou refúgio no continente. Entre 1553 e 1559, Knox viveu como um nômade. Ele passou um tempo com Calvino em Genebra, que ele chamou de a escola mais perfeita de Cristo, desde os dias dos apóstolos. A partir daquele momento, ele aceitou o chamado para pastorear a congregação de língua inglesa em Frankfurt. Em 1557, fizeram um chamado urgente para retornar à Escócia. Em 1559, Knox finalmente voltou para casa para iniciar a fase mais importante do ministério público da Kirk, termo escocês para igreja. Assim, pelos próximos 13 anos, Knox se entregou à reforma na Escócia, deu origem à Igreja Presbiteriana. Uma de suas frases famosas: "Ó Senhor, dai-me a Escócia ou morrerei." Ele era conhecido pelo seu caráter como homem de oração, pois muitos temiam a sua oração. A Rainha Maria da Escócia disse: "Eu temo mais as orações de John Knox," ou seja, João Knox, que a gente está abordando, "do que os exércitos de 10.000 homens contra nós." Morreu em 1572 após ter ouvido a leitura de João 17, já que nessa época estava cego. Corrigir aqui, Fazer a última correção. Pronto. Fiz aqui a última correção. Então, podemos ver as vidas desses dois pais do puritanismo. E aqui vamos agora esclarecer um pouquinho os símbolos que tem a ver com a história, principalmente da Igreja Presbiteriana em terras britânicas. São esses dois símbolos. O primeiro deles é a cruz celta, com o seu significado. O primeiro deles é a cruz celta. E, inclusive, estou até utilizando uma aqui agora. Durante todos os vídeos eu utilizei a cruz celta. Hoje a cruz celta também é um dos símbolos do presbiterianismo, quer dizer, ela é de origem escocesa e irlandesa. É um dos símbolos do presbiterianismo e das igrejas batista e anglicana reformadas, e representa o nascimento, morte e ressurreição de Cristo. O círculo representa a circularidade da vida, a renovação eterna. Então,
Esse é o símbolo aqui que eu estou usando aqui, ó. Esse é o significado dele. Outro símbolo também que é muito importante, que até hoje as maiores igrejas presbiterianas utilizam, né? E no caso a presbiteriana no Brasil sempre tem esse símbolo, que é o símbolo da sarça tradicionalmente. Vou mostrá-lo agora. A sarça ardente. Né? Chegamos aqui à sarça ardente. A sarça ardente simbolicamente representa a presença viva do nosso Deus, mesmo em meio à extrema aridez desértica. Há documentos do século XVII que registram o nectamen como forma de afirmar que a igreja não cederia às perseguições, isso porque a presença de Deus é conosco, mesmo em meio à hostilidade do mundo. Então, esse é o significado da sarça ardente. E assim termino esses vídeos, nessa série de vídeos sobre a Reforma Protestante, que eles possam, para a sua vida e de todos que estiverem ao alcance, ter sido assim edificante para a vida de cada um, para conhecermos assim a nossa identidade evangélica. Né? A nossa identidade como evangélicos está aí nessa série de vídeos que acabei de fazer. Né? Que você curta, que você compartilhe nas redes esse vídeo e que Deus te abençoe grandemente em todo o tempo, em nome de Jesus. Curta e compartilhe, né? Ah, e claro, desculpe, acesse não só o Facebook, acesse o Instagram, acesse o YouTube, principalmente no canal Pregador Fiel de Cristo. Deus abençoe. Amém.